Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. E abençoa, sabe como? Quando você usa sua cabeça, sua inteligência, usa sua razão, quando você se esforça para entender, buscar compreender a palavra de Deus. Isso é de extrema importância e fundamental para a fé cristã. A fé cristã não é uma fé qualquer. A fé cristã é algo extremamente grandioso, puro, perfeito e poderoso para mudar a vida das pessoas. Não muda quando a fé é meia boca. Não muda quando a fé é mais ou menos. Veja só, Jesus disse assim: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Quando ele fala em crer, a palavra, o verbo crer, não é como o verbo acreditar. Embora no mundo atual, crer e acreditar sejam iguais, porque os estudiosos, os sábios, veem com os olhos físicos, os olhos carnais. Mas aqueles que são de Deus, aqueles que têm discernimento do Espírito, sabem que uma coisa é crer e outra coisa é acreditar. Quando você... E essa é uma das razões porque muitos cristãos, entre aspas, são fracassados. Por quê? Porque eles acreditam e pensam que creem. Aí está a grande diferença. Você acreditando quer dizer, eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Mas a crer, o verbo crer, é diferente do verbo acreditar. Só para você ter uma ideia, eu já falei sobre isso há algum tempo atrás, mas agora eu quero deixar isso mais claro possível. Eu vou bater nessa tecla para que todos entendam a razão dos seus fracassos na fé meia boca, digamos assim. Olha, quando Jesus disse crê e tudo será possível, tudo é possível ao que crê, ele está dizendo o seguinte: quando você crê em Deus, você está casando com Ele. Você está tendo uma aliança com Ele, um pacto com Ele. Não é casamento como o casamento de hoje em dia, mas eu digo casamento no sentido de aliança com Deus. Quando você casa com Deus, quando você se alia com Deus, você crê em Deus. Porque na aliança, no casamento, no matrimônio, é assim que tem que acontecer. Quando a Bíblia fala, quando Deus falou que deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, à sua esposa, ele está dizendo assim, olha, aquele que deixa os seus familiares, os seus pais, e se casa ou se faz o matrimônio com outra pessoa, então eles se colam. O verbo aí é se colar. Um cola com o outro. E não há como mudar essa situação. Não há como mudar. Pode mudar aqui na terra, pelas leis dos homens, o divórcio. Mas na lei de Deus, na palavra de Deus, na consciência divina, não muda. Os dois se tornam uma só carne, um só corpo. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Coríntios. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então veja que quando uma pessoa crê, ela casa, ela faz um pacto, ela empenha a palavra dela,
Eu vou te seguir, eu vou ficar com você pelo resto da minha vida. E quando Deus aceita aquela crença, se é sincera, verdadeira, aquela crença é honesta, então Deus também diz: eu empenho a minha palavra com você, eu me caso com você. É por isso que Jesus falado, ele é chamado de o noivo. Quem crê em Jesus, quer dizer, naturalmente se torna casado com ele, aliado com ele. Ele é o noivo, a igreja é a noiva. Então, eu vou explicar isso com mais detalhes durante essa semana, mas eu quero que você entenda que o crer é um casamento. E o acreditar é um namoro, eu fico com você. Se der certo, amém. Se não der certo, a gente pode se divorciar. Mas quando se crê em Deus, não há chance de divórcio. Não há como a pessoa se separar, porque cola com ele, se torna um no Espírito com ele. E é por isso que muitas pessoas não recebem o Espírito Santo, porque elas acreditam no Espírito Santo, elas acreditam em Deus, mas não creem, não entregam, não se entregam, não casam com ele, não colam com ele, não se tornam um com ele. E porque não se tornam um com ele, então a vida dessa pessoa é uma vida insossa. Quando a pessoa crê, ela tem a vida com abundância que Jesus promete. Quando a pessoa acredita em Deus, ela tem uma vida tal e qual aquela pessoa com o ar de paisagem, fica olhando. Mas essa é a realidade. Uma coisa é crer, outra coisa é acreditar. Então, se você é uma pessoa que acredita em Deus, não vai resolver nada. Nada. Você se torna como uma pessoa incrédula. Porque Deus não aceita namoro. Deus não aceita ficar com ninguém. Ou ele é casado com a pessoa, ou ele não é casado com a pessoa. Então, quando a pessoa se casa com ele, então ela se torna uma pessoa com ele, um espírito com ele. E aí, minha amiga, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então ele, como noivo, como marido, ele vai gerar uma vida abundante naquela pessoa, porque ele vive dentro dela. E o Espírito Santo é isso. Quando você se entrega, quando você se rende, quando você se dá para o Senhor Jesus com todas as suas forças, de todo o seu coração, com toda a sua alma. Ah, minha amiga, quando você faz dele o primeiro na sua vida, aí ele vai fazer você o primeiro na vida dele. E aí você vai arrebentar. Deus abençoe. Amanhã falaremos mais a respeito.